Olá, sejam todos muito bem-vindos na primeira transmissão da 22ª edição da Expo Direto Cotrijal, aqui pelas redes sociais do Marcas e Máquinas, no nosso canal no YouTube, em parceria com o portal Notícias Agrícolas. E nós estamos no estande da Tatu Marquesan para continuar aquela conversa que a gente começou lá um mês atrás no Show Rural Copavel em Cascavel, onde você teve a oportunidade de conhecer a USAP, mas com a extensão aberta. Mas para saber o diferencial, nada melhor do que a gente ver então outro detalhe. Ela está aqui dobrada, mas para dar detalhes para a gente que vai chegar aqui mais pertinho, eu vou chamar o Rogério de Moraes, que é do marketing da Tatu Marquesan. A gente vai continuar falando dela, vimos ela aberta e agora a gente está com ela fechada. Isso, nós trouxemos o mesmo conceito de plantadeira que nós trouxemos em Cascavel, porém a disposição dessa máquina aqui na Expo Direto, nós preferimos deixá-la totalmente fechada, atrelada a um trator, onde nós conseguíssemos mostrar que a máquina, no seu conceito de mobilidade, quando ela está fechada, ela possui uma largura inferior à bitola do trator. Então, essa mobilidade do nosso projeto, ele contempla fazer uma máquina que você consiga deslocar de uma cidade para outra utilizando um caminhão prancha, ou você rodar em estradas rurais, onde você tem pontes e porteiras, porém, se o seu trator passa naquela estrada, a plantadeira vai atrás, sem você ter a necessidade de desmontar nenhum componente, apenas travas de segurança de plantio e de transporte, para você ter esse conceito de mobilidade de uma plantadeira de grãos graúdos que planta adubo e planta semente. Por que nós estamos falando disso? Porque nós aqui no Show Rural estamos estendendo a apresentação da USAP 3200 que planta adubo, sendo que aqui nós temos uma irmã dela, que é a mesma máquina, o mesmo conceito de mobilidade com 320, porém, para realizar o plantio de grãos finos, aveia, trigo, milheto, cevada, arroz, sem abrir mão da mobilidade do 3,20 metros. E, em primeira mão, na Feira de Rio Verde, nós vamos apresentar a segunda irmã da USAP 3200, que para aquela região específica vai realizar o plantio só de semente. Porém, essas três máquinas dentro do portfólio da Tatu, ela tem o DNA da mobilidade de 3,20 metros, plantando adubo e semente, plantando só semente, sementes graúdas e plantando grãos finos. O mesmo conceito de mobilidade em três máquinas diferentes dentro da nossa família de plantio. Porque aqui a gente está acompanhando, né, o crescimento da família, a USAP está crescendo, agora é a vez da 3200, essa semeadura de grãos finos. Tem mais detalhes, o pessoal quer ver detalhes, Rogério. Vamos mostrar aqui mais detalhamento? Sim. O conceito de plantar adubo e plantar semente, isso não muda em relação ao que o agricultor já estava acostumado a fazer. O que muda é que nós temos que construir um dispositivo de articulação. Para ser 3,20, essa máquina tem que ter um núcleo e a gente mudou um conceito em relação às plantadeiras convencionais para esta região específica, né, a região sul ou sudeste do país, onde normalmente o rodeiro da máquina fica no meio das linhas. Neste conceito de mobilidade, os rodeiros saem do meio da linha e vai para a parte frontal da máquina. Então, na frente do disco de corte, aqui a gente vê a máquina fechada, mas você nota que o rodeiro que ficava no meio da linha, ele passa a ser frontal. Tá? Na sequência nós temos um dispositivo de linha de adubo, onde você tem um disco de corte e as opções do porta-ferramentas para você trabalhar toda a deposição desse adubo no solo, de acordo com a ferramenta que você precisa, disco simples, disco turbo, haste escarificadora, haste com desarme automático, isso tudo você troca essa ferramenta. Tá? E na sequência você tem que ter uma linha de semente. Esse é o beabá do plantio, porém, mudou a posição do rodeiro e na hora que a máquina fecha, essa máquina tem um dispositivo de articulação da linha na vertical. Por quê? Como que nós vamos conseguir fazer com que essa máquina se transforme em 3,20 metros? Articulando linha. Convencionalmente, as plantadeiras possuem os rodeiros no meio das linhas.
Neste conceito, para mobilidade, a gente muda o conceito trazendo o rodado fora da linha e ele avança para frente da máquina. Ele fica montado numa posição frontal ao disco de corte. Na sequência tem a linha de adubo, onde o agricultor consegue trocar essas ferramentas para poder fazer o plantio do adubo de acordo com o solo dele ou a necessidade agronômica dele. Uma vez que ele tem esse dispositivo de adubo à sua disposição para todas essas configurações, o que a gente faz com a linha de semente? É uma linha de semente que ela possui uma articulação de 500 milímetros, 250 milímetros para baixo, 250 para cima, além de um chassi que tem uma articulação. É um chassi dividido em 3 partes. Então o chassi é flex e a linha é flex. O rodeiro é independente das linhas e para a gente tornar essa máquina no conceito de mobilidade, nós temos que fazer com que essa linha ela fique compacta. Como que nós fazemos isso? Articulando verticalmente essa linha de semente nos módulos laterais e no módulo traseiro. E não fica mais refém também aqui desse detalhe que você estava me contando agora? Não, o fato da gente trazer a transmissão para fora, né, externa à máquina, fez com que a gente também elevasse o grau de tecnologia para a transmissão da semente e a transmissão de adubo. Toda a dose de adubo de semente é trabalhada com agricultura de precisão e todo o acionamento dessa transmissão ele é realizado por motores hidráulicos. Então não dá para você colocar uma dose de alta tecnologia numa plantadeira básica, mas quando você faz um projeto de mobilidade que entra conceitos construtivos pensando em fazer esse ajuste da máquina a uma condição de plantio com qualidade e de mobilidade na questão de logística, você tem que colocar todo esse pacote embarcado num só produto. E olha, para a gente poder até mostrar, exemplificar melhor, eu vou convidar o Rogério para a gente poder ir ali, para que o pessoal de casa, possa observar como que ele é dobrável mesmo. É o menor do mercado? É o menor do mercado. São 3,20 metros. Você coloca num caminhão prancha essa máquina, transporta em qualquer área rural, sem você desmontar nenhum dispositivo da parte operacional. Quer dizer, durante o plantio, você realiza o plantio, faz as suas manobras de cabeceira, vai mudar de um talhão para o outro, não desmonta nada, articula, trava e segue o caminho. Com um detalhe, todo este projeto está pensado também numa questão de robustez. Nós temos que ser robusto para garantir plantio e nós temos que ser robusto para garantir deslocamento. Neste momento, o projeto de 3,20 vira uma carreta de 4 rodas. Por quê? Nós temos rodados frontais de plantio e temos rodados laterais que na hora que você faz a modulação, você transforma a plantadeira em uma carreta de 4 rodas, onde você tem uma distribuição de carga para que você consiga passar qualquer obstáculo durante o transporte. E se você quer mais novidade, tem mais novidade da Tatu Marquesan trazida para essa 22ª edição. A gente acabou de ver a família USAP crescendo 3.200, agora voltado para semeaduras de grãos finos. E o Rogério, a gente está aqui com a irmã. Eu quero que você me explique outros detalhes. Além disso, só para a gente entender melhor, quando a gente diz grãos finos, o que significa para a gente entender melhor? Nós classificamos plantadeiras de grãos graúdos. Isso quer dizer que todo o dispositivo para trabalhar a distribuição de semente, ele é voltado para uma transmissão de número de plantas por metro. Vamos plantar milho, 3 plantas, 3 grãos em 1 metro. Tá? Então ele tem um dispositivo de plantio e naturalmente a distância entre uma linha e outra também é maior. O mínimo utilizado comercialmente para grãos graúdos é 45 centímetros, 50, 55, dependendo da região. Tá? Aí nós estamos falando um pouco de altitude, deficiência hídrica, porém a máquina ela nasce com 45 centímetros ou 50 e assim sucessivamente. Porém, número de plantas por metro. Quando a gente vai para grãos finos, essa situação inverte. Nós temos uma distância entre linhas menor, 17 centímetros entre uma linha e outra, e nós não mais utilizamos dispositivos de distribuição de semente que trabalha a semente uma a uma. A gente vai trabalhar um fluxo. Por quê? Porque nós vamos não mais colocar 3 sementes por metro, nós vamos semear X gramas em 1 metro linear. É como se a gente estivesse num conceito de fazer um canteiro de alface, onde você vai lá e faz todo o semeio de algumas gramas num determinado espaço.
Então essa máquina de grãos finos, que vai trabalhar arroz, aveia, milheto, cevada, ela vai fazer esse conceito de distribuição, porém, dentro da lógica da família da USAP de 3,20 metros, que os módulos laterais é um chassi dividido em 3 partes, os 2 módulos laterais eles articulam e, diferentemente da USAP C3200 de grãos graúdos, estas linhas não farão mais uma articulação na vertical. Neste caso, nós vamos trabalhar na horizontal. A linha de trás, ela encaixa, ela sobrepõe as linhas da frente. Então nós conseguimos trazer a mobilidade na família USAP 3200 no conceito de articulação vertical, na articulação horizontal, para cada projeto específico, sempre tendo como base do seu DNA a mobilidade com 3,20 metros, que é a largura mínima que a gente consegue trabalhar com caminhões rodoviários, trabalhar dentro da lei e conseguir passar em qualquer estrada, em qualquer porteira e entrar em qualquer barracão. Inclusive, a gente está aqui no stand, ela está semi-dobrada, você estava até me explicando, eu quero que você conta mais detalhes para quem não está aqui, quem não vai poder acompanhar, como que vocês me diz mais informações dela e também essa ideia, né, para as pessoas perceberem como que é também como que ela fica dobrada. Né? A gente quis evidenciar que é um chassi dividido em 3 partes, por isso que nós não fechamos a máquina até o final, onde você consegue evidenciar que são 3 blocos. Tá? Um bloco central e 2 blocos laterais. Dentro do conceito de trabalho dessa máquina, nós quisemos trazer a robustez e a praticidade dentro do contexto de plantio de grãos finos. O que é isso? Nós colocamos caixa de adubo e de semente por gravidade. Esse conjunto tem uma autonomia de plantio, com o mesmo princípio das semeadeiras convencionais. Então você tem reservatórios de adubo e reservatórios de semente, onde a fluidez dessa semente e desse adubo continua sendo por gravidade, não usa nenhuma potência extra para fazer o conjunto funcionar, isso é prático, robusto, eficiente, e isso traz uma segurança de plantio, mas a ideia é o que fazer com esse chassi para que ele entregasse esta mobilidade, mantendo recursos de articulação de linha, conceito de plantabilidade, mesmo para grãos finos. Então nós conseguimos, é uma extensão de uma semeadeira que nós temos ao lado, que é a SDAT, que é uma máquina que não tem, ela tem uma mobilidade, mas você trabalha com a máquina por inteiro e transporta com ela de comprido, né? É um transporte longitudinal. Para crescer esta família, você tem que começar a dobrar o dispositivo. E aí entra a USAP 3200, que tem o mesmo conceito de uma plantadeira de chassi rígido, tá? Para grãos finos, porém isso embarcado num chassi com mobilidade. Agora o pessoal gosta de ver detalhes. Eu quero que você me mostre então os diferenciais técnicos que, claro, todo produtor sabe o que está fazendo, vem aqui já direcionado para esse produtor que vem aqui, quer saber, eu quero que você me mostre alguns diferenciais. Bom, toda a distribuição de semente dessa máquina continua com o rotor acanalado, é o que funciona, prático, simples, porém, neste caso, não mais também estaremos sendo refém de roda da plantadeira. Toda a movimentação de eixo é feita pelo painel, pelo piloto do trator. E toda a energia, todo o torque para girar esse eixo é através de motores hidráulicos. Essa é uma máquina que utiliza 6 motores hidráulicos. Se nós temos 3 chassis, temos 3 eixos de adubo, 3 eixos de semente, cada eixo tem o seu motor. Por isso que a gente consegue fazer com uma máquina com, nesse caso, 57 linhas, ter a mesma eficiência nos 3 módulos. Vamos ver mais detalhes então, que está acabando nosso tempo da live, hein, Rogério? E aqui está o dispositivo, através dessas 3 torres montadas na horizontal, internamente nessa torre central, nós temos um cilindro hidráulico que faz o primeiro movimento para a gente ter essa mobilidade. Ele dá um grau no eixo para que a gente possa levantar essas linhas. E nas 2 laterais nós temos 2 cilindros telescópicos que recolhem essa linha, fazendo com que a gente tenha um movimento da linha traseira intercalar no meio das 2 linhas dianteiras. Neste momento, com a máquina fechada, a gente vira 3,20 metros para transporte. E para finalizar, eu quero um último detalhe técnico.
Plantabilidade, qualidade e robustez. Nós não abrimos mão de mantermos o que nós somos na essência. Não é inventar a roda, é fazer o plantio. Isso quer dizer que o que o agricultor já faz nunca esteve errado. Nós só estamos modernizando e trazendo tecnologia no acionamento do dispositivo, apenas isso. A maneira de plantar não muda, a qualidade do plantio não muda. O que muda é como você trabalha estes chassis, essas articulações e a movimentação desses dispositivos para manter sempre essa plantabilidade. E tem mais assunto por aqui chegando na live da Tatu Marquesan, porque tem Sivemasa chegando para você de todo o Brasil. Qualidade, robustez. Vamos entender um pouquinho mais o que Sivemasa tem a ver com o Tatu Marquesan, e para isso eu vou chamar o Alexandre Ferreira. Vem aqui, Alexandre Ferreira, vamos falar. Então eu quero que você me diga 4 coisas. Primeiro, qual que então, para que ela serve, né? E eu quero que você me diga 3 diferenciais que são importantes para o amigo produtor que trabalha com as culturas, que certamente um equipamento desse ia agregar e muito. Tá, bom, vamos lá. Esse equipamento, na verdade, dentro de um processo de compostagem, né? O agricultor tem o resíduo orgânico, ele vai implantar um processo de compostagem para reutilizar esse resíduo orgânico como adubo. Eu utilizo esse equipamento basicamente para homogeneizar esse resíduo orgânico que eu tenho e para acelerar o processo de compostagem. A natureza já faz o processo de compostagem, é natural. É o processo de reciclagem natural para tudo que é vivo, né? O que nós temos aqui, na verdade, é um equipamento que visa acelerar esse processo, homogeneizar esse processo e adequar esse processo para padrões industriais em grandes volumes. Basicamente, esse é o que o equipamento nos entrega. Agora a gente tem 3 pontos importantes que você acha que o produtor tem que saber sobre esse equipamento. Bom, um ponto importante do equipamento é que ele trabalha com tratores de baixa potência, né? Ou seja, tratores mais baratos e com baixo consumo de combustível, né? Então hoje, para um equipamento desse, a gente trabalha com tratores na faixa de 60 a 100 HP, né? E isso abre uma janela bastante grande em termos de potência necessária. Isso é um fator importante. Um segundo fator muito importante é a baixa manutenção que esse equipamento tem. Então é um equipamento o custo relativamente baixo e com manutenção muito pequena. Vamos destacar aqui, a gente está bem pertinho, eu quero que você mostre aqui para o amigo, para a amiga que está observando agora essa live. Ok. Bom, esse item é o item principal do equipamento, né? É um rotor, mais ou menos assemelha-se a um sistema de rolo-faca. Esse rotor ele é composto por aletas e ele tem uma rotação aí, em média 300 a 350 giros por minuto. Né? Qual que é a intenção desse rotor? Como eu vou estar entrando numa leira, num volume de matéria orgânica, eu preciso desse rotor e desse giro para homogeneizar essa leira, homogeneizar esses ingredientes orgânicos que eu estou querendo transformá-los ali num adubo, né? Então essa é a parte principal. E como nós podemos ver aqui, nós temos todo um sistema de pulverização ao redor do pórtico dele, né? Ao redor da área, da leira, do túnel que a gente está trabalhando com esse rotor. Esse sistema de pulverização é responsável pela aplicação do inoculante, que são bactérias que eu acrescento nessa minha massa de resíduos orgânicos, que busca aí acelerar essa decomposição, acelerar esse processo biológico e manter uma qualidade lá no final do processo, né? Que realmente é o que a gente espera é que lá no final do processo tenha um adubo orgânico de qualidade que seja capaz aí de substituir adubos químicos aí, ou total ou parcial, né? E fora isso tem um detalhe que é mais importante ainda, que é uma baixa manutenção. Né, basicamente nós teríamos aí a substituição de alguns itens de desgaste, que são as facas que ficam em contato direto com a massa de orgânicos, mas é um equipamento extremamente de baixa manutenção, muito seguro, muito confiável. A Sivemasa já fabrica esse equipamento e já disponibiliza para o mercado há pelo menos 20 anos. Então é um equipamento aí já com um conceito consolidado, né? Já temos aí um nome muito forte nesse segmento, né? E o baixo custo de manutenção talvez seja o principal item dele, né? Ao se pensar em adquirir, né? É um equipamento que vai dar pouco gasto, na verdade, né? E para a gente poder encerrar, passa voando os minutinhos aqui, viu, Alexandre? Para a gente poder concluir, nós que estamos aqui na região sul, para quem está interessado, quer saber mais a Sivemasa, como faz? Bom, a Sivemasa, ela tem toda uma rede de
comercialização, né, de vendedores de fábrica espalhados aí por todo o Brasil. No Rio Grande do Sul nós temos vendedores também espalhados por todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Temos a nossa rede parceira, né, que são as concessionárias que tem essa parceria com a gente, né, na parte de comercialização. E estamos aqui expondo na feira, né, na Cotrijal, aqui na Expo Direto, durante essa semana, e esperando a visita aí de quem se interessar, né, procure-nos aqui e vamos conversar sobre o equipamento, sobre as qualidades e sobre o que ele pode oferecer para o agricultor, para o produtor. E com essas informações eu vou encerrando essa transmissão ao vivo que você está tendo a oportunidade de ver em primeira mão através do Marcas e Máquinas e Notícias Agrícolas. Até mais tarde, 2h30, nós temos outra grande marca, PVT, potência, versatilidade e tecnologia.